hoje sou eu, a Vera Patrícia, e hoje venho falar convosco sobre uma coisa que eu acho muito importante. Há algum tempo que eu vos disse que gostava de fazer aqui um vídeo para vocês conseguirem começar aqui a perceber algumas coisas da vossa vida. Este espero que não seja o primeiro dos vídeos que eu vou fazer, e hoje vou-vos falar sobre um segredo espiritual para que ninguém te afete. Okay? Muitas vezes nós temos assim, as outras pessoas afetam-me tanto, mexem tanto comigo, emocionalmente, sinto coisas que eu gostava de não sentir, há coisas que eu não aceito, há coisas que eu não entendo. E então eu venho-vos fazer uma pergunta. Já viram que o mundo à vossa volta mexe muito convosco? Eu falo por vocês e falo por mim, que estou neste trabalho de mudar também aquilo que o mundo faz comigo, não é? Nós reagimos diariamente quando vamos ao supermercado, quando vamos a algum sítio, reagimos diariamente a coisas que nos irritam, a coisas que nos fazem passar, a atitudes que nós simplesmente muitas vezes abanamos cabeça, mas temos vontade de dizer alguma coisa. Então hoje venho falar um bocadinho sobre isso porque levei assim um choque de realidade, um balde de água fria e tive que parar e pensar realmente sobre isto. E a verdade é que isto tem mexido muito comigo e tenho feito um trabalho interno muito grande. E então decidi partilhar isto com vocês para que vocês entendam que é possível fazermos um trabalho interno nosso e mudar a nossa vida, a nossa personalidade e realmente conseguirmos atingir a nossa paz. Ora, todos queremos mudar a forma que o mundo nos atinge, a forma como os outros nos magoam, a forma como muitas vezes ficamos sem chão por coisas que as outras pessoas nos fazem a nós. Então eu venho-vos revelar um segredo. Vocês já ouviram falar do lado sombra e eu vou explicar o que é e como vocês mudarem o vosso lado sombra. Ora, muitas das coisas que nos afetam não é no mundo exterior. Okay? Não é lá fora que é o problema. O problema está dentro de nós, dentro de cada um de nós, no nosso interior. Aquilo que magoa nos outros, aquilo que nos ofende, é apenas algo que nós temos dentro de nós, que não enfrentamos, e é isso que chama-se sombra. E é isso que define a nossa vida. Aprendi com Jung, que tenho lido bastante, que a sombra é um conjunto de todos aqueles aspectos da nossa personalidade que reprimimos, negamos ou rejeitamos. São estas partes que a família das outras família, as outras pessoas, na nossa infância, toda a gente com quem nós lidamos, os professores, nos ensinaram que são más. Ok? Portanto, quando alguém nos diz assim, a raiva é má, não devemos sentir raiva, a falta de educação é má, não devemos ser mal educados, entre outras coisas, não deves ter medo porque o medo é um bloqueio e nós reprimimos o medo. O problema é que tudo aquilo que nós reprimimos fica cá, no subconsciente, e isto pode trazer aqui consequências muito grandes para nós. Um dos exemplos que eu mais ouço falar, mesmo por psicólogos, psicoterapeutas, é quando nós éramos mais novos, sempre nos disseram que a raiva é algo mau. Nós vamos reprimindo e muitas vezes vai-se manifestando em doenças. Posso dizer que muitas vezes a ansiedade é um dos sentimentos, é uma das manifestações do sentimento de raiva que nós temos reprimidos dentro de nós. Por exemplo, quando reprimimos aqui a sensação da raiva, ela vai não só manifestar-se no nosso corpo físico, mas também como vai manifestar-se em doenças, em más relações, em muitas vezes não conseguirmos estar bem com nós mesmos. Isto vai afetar a nossa vida no geral. É que tudo aquilo que reprimimos, depois vamos espelhar nos outros também. Ok? E é aí nesse momento que nós devemos confrontar aqui o nosso lado sombra. Quando pensamos em alguém que não gostamos, ok? Imaginem agora uma pessoa que vocês não gostam, uma pessoa que vos irrita, quer dizer que há algo a incomodar dentro de nós. Ou seja, já em algum momento, alguma fase das vossas vidas, vocês tiveram aquele comportamento ou foram assim, ok? Ou muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que é muito frontal, uma pessoa que é muito direta, uma pessoa que diz aquilo que sente, aquilo que lhe vai na cabeça, irrita-vos. Porquê? Porque em algum momento vocês gostariam de ter a coragem de fazer igual e soltarem tudo o que vos vai aqui dentro. Ok? Nós não conseguimos estar bem, nós não conseguimos estar em pleno, ok?
enquanto não aceitarmos que temos dois lados, a luz e o sombra, e temos que aceitá-los tal e qual como eles são. Ok? Devemos fazer as pazes com nós mesmos. Vocês dizem, Vera, isso falado é tão fácil. Amores, há exercícios e práticas que eu vou partilhar aqui convosco. Eu escrevi aqui algumas para não me esquecer e vou-vos dizer como é que vocês conseguem controlar isto. Além de controlarem a luz, ao lado de luz e ao lado de sombra, vocês começam a conseguir controlar a vossa vida também. Ok? É possível libertar estes sentimentos, é possível aceitá-los. O nosso lado sombra não nos deixa ser autênticos, não nos deixa ser verdadeiros. É o ego que acaba aqui por trabalhar e diz que eu sou assim, porque tenho que ser assim. Às vezes nós dizemos isto porque o ego diz isto e não queremos enfrentar os nossos próprios medos. Sim, quem está bem consigo mesmo e se aceita a si próprio pode dizer, eu aceito-me tal como sou, eu gosto de ser como sou. Okay? Agora, é preciso perceber que se essa pessoa está realmente plena. Temos de ter atenção se realmente essa pessoa libertou os medos, a raiva, os receios, os traumas que tem ali do passado. Tem sido um trabalho que eu tenho feito aqui comigo, okay? Deixar o passado todo para trás, libertar tudo aquilo que o passado nos está aqui a atormentar no presente. E quando nós libertamos o nosso passado na totalidade, nós aí sim somos o verdadeiro ser que viemos ser. Portanto, enquanto vocês não libertarem o passado, enquanto vocês não deixarem tudo aquilo que está reprimido dentro de vocês sair, vocês não conseguem ser plenos, não conseguem ser vocês na vossa totalidade. Ok? O ego prende-nos a uma imagem de nós mesmos. Quantas vezes vocês dizem assim, epá, aquela pessoa é até uma egocêntrica, mete-se lá em cima nos píncaros, será que ela não vê os defeitos? Não vê. Okay? É o ego que está a trabalhar, é o ego que está a falar que é assim e a pessoa acredita perfeitamente que é assim. Mas já de reparar que uma pessoa que é egocentrista sente-se atacado quando alguém se mete com ele. Okay? Ninguém pode dizer nada contrário àquilo que ele pensa que ele vai reagir. Okay? O ego faz com que se sintam ofendidos, rejeitados, insuficientes, não merecedores. Portanto, se vocês têm estes sentimentos de autoinsuficiência, automerecimento, é o ego que está aqui a trabalhar, ok? Eu acho que termos consciência destas coisas ajuda-nos imenso. Então vocês têm que pensar, porquê que eu sinto isto? Porquê que isto está a acontecer? Okay? E um passo importante é, a partir do momento em que percebes que já não tens uma imagem a defender, já percebeste tudo. Okay? O mundo é um espelho para nós e o que nós rejeitamos no outro mostra partes de nós mesmos que estão reprimidas. Sempre que tiveres uma reação forte em relação a alguém, para e pensa. Porquê é que isto me está a incomodar? Porquê é que isto mexeu comigo? Porquê é que isto... São gatilhos, ok? Porquê é que isto veio agora ao de cima? O que é que eu tenho de trabalhar em mim própria? O teu subconsciente nesse momento está-te a mostrar coisas que guardou e só vem com estes gatilhos. Ok? Então experimenta pegar num papel e escrever tudo aquilo que te irrita numa pessoa e pensa o que é que precisas de mudar em ti. Será que não houve momentos que fizeste o mesmo ou gostavas de fazer? Eu vou-vos dar um exemplo meu. Eu irrita-me solenemente as pessoas que têm uma calmaria fora do normal. Quando estão ali a fazer as coisas devagarinho, devagar, parado. E eu, calma, quando estava aqui a tomar consciência disto que me estavam a ensinar, eu tive que parar e, ok, isto é uma coisa que eu já manifestei muitas vezes que me irrita. Porquê? Porque há alturas da minha vida que eu podia fazer as coisas com mais calma, com mais serenidade. Não anda ninguém a correr atrás de mim. Porquê é que eu tenho que fazer as coisas sempre com tanta pressa? Entre aspas. Eu sou uma pessoa de muita energia, embora sou calma, ok? Mas sou fogo. O meu signo é fogo. Portanto, eu tenho energia para dar e para vender. Eu tenho que gastar esta energia. E então, quando faço as coisas, eu sou muito despachada. Há pessoas que dizem assim, depressa e bem não há quem. Sim, eu faço as coisas rapidamente e bem. Porque não faço rápido
a ser trapalhona. Eu faço rápido porque tenho genica energia que preciso de gastar. Eu sou daquelas pessoas que vou até à praia por colocar os meus pés na areia, porque eu sei que a areia, em contacto com os meus pezinhos, me vai descarregar energia porque sou fogo, ok? Isto são aprendizagens que nós vamos fazendo e nós vamos aprendendo a usá-las. Eu muitas vezes ando descalça dentro de casa quando sei que tenho demasiada energia, até para descarregar esta energia, para ver se consigo dormir. Ou seja, o outro irrita-me porque há momentos da minha vida em que eu podia fazer as coisas assim, devagarinho, com calma, sem pressas. E se eu pensar até à fase da minha vida que eu faço isso, principalmente quando ando muito cansada, eu faço as coisas com mais calma, faço as coisas mais devagar, faço as coisas sem pressa. Então porquê é que me irrita? Porque eu vou sempre com o tempo contado. Por exemplo, quando vou para as caixas do supermercado, eu vou naquele bocadinho, tipo na hora do almoço, ou vou ali antes de entrar para o trabalho, e as pessoas estão ali devagarinho, eu tenho o tempo contado. Então porquê é que eu não vou mais cedo para poder fazer as coisas com calma também? Lá está, o problema está aqui dentro e não ali naquela pessoa. Ok? Então deixei de fazer compras nestas alturas, vou fazer compras nos dias em que estou de folga. Às vezes as pessoas até acontece alguma coisa e atrasam, ou vem alguém à caixa perguntar e depois pedem desculpa porque interrompeu e eu digo, está tudo certo, tenho todo o tempo do mundo porque eu estou de folga. Mudei aqui algumas coisas e comecei a perceber, ok, o problema está em mim, não é no outro. O outro não vai mudar a forma de ser dele, ele vai ser sempre assim, calmo e sereno. E a mim vai-me continuar a irritar até eu aceitar que a pessoa é assim e eu tenho que aceitar que as pessoas são assim. Tenho que ter compaixão pela outra pessoa. Ok? Nós somos mais do que pensamos. Temos é de parar de nos mentir a nós próprios. Nós não somos vítimas, ok? Não somos melhores do que os outros. Nós somos todos iguais. Apenas somos um conjunto de coisas boas e más. E temos de saber lidar com ambas. O lado sombra não é nosso inimigo. Apenas tem coisas que por vezes vêm ao de cima e nós temos que saber lidar com elas. Ok? O nosso inimigo interno não é um inimigo. Apenas nós é que rejeitamos esse lado. Por vezes há raiva, há ressentimento, há orgulho e por isso é que nós muitas das vezes reagimos com raiva à injustiça. Ok? Por isso é que nós muitas vezes lutamos contra as mudanças, lutamos contra mudar e isso não nos transforma. Nós precisamos de aceitar as mudanças, nós precisamos de aceitar o que não está bem em nós, enfrentar o nosso lado sombra, ver pela verdade. Vai doer? Vai! Ok? Mas temos que mudar o que não está bem em nós. Ninguém pode dizer assim, eu não tenho um lado sombra. Eu vou-vos dar um exemplo. Quando morre uma mãe, um pai, vem a revolta, vem a raiva, principalmente porquê agora? Ainda eram tão novos, porquê é que me tiraram o meu pai, porquê é que me tiraram a minha mãe? Afinal, está aí o lado sombra dentro de vocês. E o que é que vocês têm que fazer nesse momento? Acolher essas emoções, senti-las de verdade, porque são emoções que fazem parte de nós, ok? Viver aquele momento, soltar aquilo que está aqui dentro e depois perceber. Ok, já me revoltei, já esperneei, já fiz o que tinha a fazer, agora calma, vamos pensar. Nada acontece por acaso. As coisas acontecem no tempo certo. Porquê é que eu não aceito a perda da minha mãe e do meu pai? Muitas vezes são os pilares, as muletas que vocês precisam na vossa vida. E vocês não sabem viver sem eles porque dependiam daquelas pessoas, nem que fosse emocionalmente. Ok? Todos nascemos quando temos que nascer, todos partimos quando temos que partir. Todos nós temos lado de luz, todos nós temos lado de sombra. Quantas vezes, por exemplo, se chegar uma pessoa perto de vocês e vos bater, vos confrontar, vocês vão reagir. E muitas vezes vocês não controlam a vossa reação. Podem ficar estáticos, ok? Como podem reagir e fazer igual. Afinal, o lado sombra está aí. Tu simplesmente agiste para te defender, mas usaste o teu lado sombra, bateste também. E a pessoa fica, eu fui igual porque eu reagi igual. O teu corpo não tem, tu não tens controle muitas vezes em relação às reações que o teu corpo vai ter. Ok? E mostra que está aí o teu lado sombra. Tu és capaz também de te passar, de bater, de humilhar. Muitas vezes a gente vai descer ao nível daquela pessoa e vamos insultar também aquela pessoa.
e depois temos que pensar, alto, porque é que eu fiz isto? O meu corpo reagiu sem pensar. Ou seja, isto andava se calhar aqui reprimido dentro. Porque uma pessoa que esteja em equilíbrio certamente vai se tentar apenas defender, não vai atacar. Okay? A pessoa vai explodir e a pessoa vai se manter em silêncio. E não vai reagir, porque sabe que se for reagir ainda vai provocar mais aquela pessoa e vai ser pior. Ok? Então nós temos que perceber que temos dois lados, aceitá-los. Quando essas coisas do lado sombra vêm ao de cima, perceber porque vieram ao de cima. E às vezes pode ser só porque a vida não está a correr bem, porque a vida não vai ser perfeita, vamos ter altos e baixos, e naquele momento reagimos assim porque também não estávamos bem. E está tudo certo, não estamos a controlar o nosso lado sombra, mas ele está cá. Aceitar que vocês tiveram uma reação completamente normal. Ok? E está tudo certo. E agora vamos voltar ao nosso equilíbrio. Não nos vamos ficar ali a culpabilizar porque agimos. É o nosso ser, somos assim. Ok? E a partir do momento em que aceitamos que temos os dois lados, em que algumas fases nós vamos errar, ou muitas vezes vamos errar, porque temos este lado também que é nosso, nasceu connosco, a vida começa a ser muito mais leve, muito mais simples e muito mais fácil de viver. Ok? Por vezes vocês escreverem as coisas ajuda imenso. Por isso é que nós aqui, na nossa área da espiritualidade, usamos muito a técnica da escrita e do espelho. Se vocês se puserem em frente a um espelho, ou se pegarem num papel e numa caneta e começarem a escrever: tenho medo de não ser suficiente. Tenho medo que me critiquem. Tenho medo do que não controlo. Ou de não conseguir controlar as coisas. Porque há pessoas que têm aqui um vício de controlar tudo. Sinto-me feia. Não me aceito. Não gosto da minha barriga, da minha celulite, não gosto do meu cabelo. Aqui está o ego a trabalhar. Não és tu, é o ego que não aceita partes de ti. Ok? Se tens consciência disto, porquê é que ainda não mudaste os teus pensamentos? Porquê é que ainda não tentaste mudar a forma como te vês? O que fizeste para mudar isso? Quantas vezes vocês dizem que têm excesso de peso e não fazem nada para perder o peso? Então aceita-te como és. Gosta de ti como és. Epá, aceita que gostas de comer e tens que aceitar o corpo que tens. É um dos exemplos que eu muitas vezes tenho. Eu tenho pessoas aqui que aceitam, dizem, não, eu não gosto de fazer exercício, eu gosto de comer, eu aceito o meu corpo como é. E vê-se isso perfeitamente no dia-a-dia, que se aceitam tal e qual como são. Ok? Vera, como é que eu faço isso? Usa a compaixão contigo mesmo. Ok? Quando aceitamos os nossos defeitos, quando percebemos que temos de nos aceitar porque não fazemos nada para os mudar e temos capacidade de o fazer, todos nós temos capacidade de mudar tudo na nossa vida, e quando digo tudo é tudo mesmo, a paz que tanto queremos não significa não ter problemas. Ok? Nós vamos ter problemas, mas vamos ter que enfrentá-los sem medo, ou com medo e com tudo. Ok? O mundo não está contra nós, nós é que nos fechamos e não curamos as nossas feridas. Nós é que, eu costumo dizer muitas vezes, vamos pondo um tampão naquilo que nos está a incomodar. O medo e a tristeza não são inimigos, devemos é perceber porque é que os estamos a sentir, o que é que o nosso corpo nos está a dizer, o que é que o nosso corpo está a falar connosco. Libertar o ego é encontrar a paz. Nem sempre a imagem que temos de nós é verdadeira. Vivemos na ilusão e quando alguém mostra algo que reprimimos, o ego vem ao de cima. Quem és tu sem ego? Pergunto eu. Vais jogar numa folhinha de papel e vais escrever tudo aquilo que te irrita nas outras pessoas para perceberes o que é que tens de trabalhar em ti, certo? Como enfrentar o mundo sem o emocional a reagir? Aprenda a não reagir. Antes de responderes, faz uma pausa e pensa: vou reagir com o meu ego ou vou reagir com a minha consciência? A compaixão mostra que cada um é como é. Assim não temos nem sentimos raiva. Entendemos que estão a projetar as suas próprias feridas. Okay? Quando vocês veem o comportamento do outro ser aquilo que
vocês não gostam, quando vêm as pessoas falsas, mentirosas, as pessoas traiçoeiras, as pessoas que explodem, que respondem mal, que são frias, às vezes parece que não têm coração. Aquilo é tudo o que aquelas pessoas têm reprimidas dentro dela. Nós não sabemos as vivências daquela pessoa, nós não sabemos o que ela viveu lá atrás. Ela simplesmente está a espelhar aquilo que está dentro dela, que precisa de ser tomada atenção, e a pessoa não está a tomar atenção ao seu comportamento, àquilo que tem de trabalhar em si próprio. As coisas que nos magoam diz mais sobre nós do que sobre o outro. Okay? Portanto, se as coisas nos magoam, somos nós que estamos a reprimir aquilo, e por isso é que aquilo nos está a incomodar. Quantas vezes vocês ouvem pessoas criticar a forma como eu me exponho, a forma como eu falo, porque vocês sabem que se eu tiver que ralhar, se eu tiver que rebentar, eu rebento, se eu tiver que falar calmamente, eu falo calmamente, não tenho problema absolutamente nenhum com isso. Eu tenho os meus dois lados, tenho o lado de calmaria e tenho um lado que também muitas vezes, quando chega ao meu limite de basta, ok? Eu também demonstro isso e demonstro a minha insatisfação e demonstro que está a magoar aqui dentro, ok? E sem problema nenhum. Eu sou aquela pessoa que, se tiver que fazer um direto a dizer exatamente aquilo que eu penso em relação aos comportamentos que estão a agir para comigo, eu reajo, ok? Portanto, as pessoas já viram até que quando reagem comigo pela vitimização, quando vão buscar, mas eu tenho um familiar com cancro, eu tenho um filho autista, eu sei que a Vera tem a agenda cheia, mas pensei que abrisse para estes casos mais importantes. Quando as pessoas se vêm vitimizar, continuam a levar um não exatamente na mesma. Porque se as pessoas têm isso dentro de casa delas, não é agora, já é há muito tempo. Aquela pessoa simplesmente se está a vitimizar para vir falar ao meu coração, e eu, em vez de dizer um não a mim própria, um sim a mim própria, vou dizer um não a mim própria, desculpa. Porque quando eu vou, imagina, a minha agenda está cheia, né? Eu estou no limite, eu já não consigo mais do que aquilo. A pessoa vem se vitimizar, eu vou dizer que sim, eu estou a dizer que não a mim própria. Eu vou tirar do meu tempo, do meu descanso, da minha vida para atender aquela pessoa. Então aquela pessoa só agora é que tem um caso urgente na vida dela? O filho só nasceu autista agora? O filho só agora é que foi diagnosticado o autismo? Só agora é que alguém na família, a mãe, o marido, é que tem cancro? Só agora é que aquela pessoa chegou ao momento em que bateu no fundo do poço, e tem que ser agora porque eu quero o ego, porque eu estou importante. Não me interessa como está a tua vida, porque agora sou eu. Ok? E as pessoas ficam muito danadas porque ouvem novamente um não da minha boca. Ok? Porque muita gente diz assim, mas Vera, és terapeuta, tu devias usar estas pessoas, então quer dizer que estão desesperadas. Eu não tenho pessoas desesperadas. E vou-vos explicar porquê. Uma pessoa desesperada chega aqui e não ouve patavina daquilo que eu lhe vou dizer, porque a pessoa está a rir. Ela quer ouvir aquilo que naquele momento ela está a sentir e a sofrer. E eu não lhe vou dizer aquilo que ela quer ouvir. Ok? Muitas vezes elas estão a passar por aquilo e acham que são vítimas e que não merecem aquilo, e chegam aqui e eu vou dizer, não, você merece exatamente aquilo que está a passar, porque é fruto das vossas escolhas. E a pessoa ainda vai ficar mais revoltada. Então eu não atendo pessoas em desespero. Eu não atendo pessoas que estão no limite. Ok? Eu atendo pessoas que realmente querem ser ajudadas. E quem quer ser ajudada, a pessoa espera. Porque eu já estive desse lado. E uma coisa é, vocês dizem assim, a Vera fala, é muito fácil falar. Eu já estive desse lado. Então eu falo com conhecimento de causa. Porque eu também tinha que esperar. Fosse 3 semanas, fosse um mês, fosse 15 dias, eu esperava. E é uma virtude saber esperar, ter paciência. Porque as coisas têm que acontecer nas alturas certas. E eu sei que enquanto aquela pessoa vai esperar, aquela pessoa vai se acalmar, aquela pessoa vai pensar, e quando vier para a consulta já vem numa de eu quero ser ajudado. Porque já aconteceu pessoas virem para uma consulta e eu sei que aquela consulta caiu em saco roto, porque a pessoa vinha à espera de ouvir aquilo que ela quer, aquilo que está ali dentro, que ela queria sossegar o coração, e eu vou dizer exatamente o contrário daquilo que ela queria. Ok? Vocês, quando vêm pedir a nossa ajuda, vocês têm que estar preparados para aquilo que vão ouvir. Por isso é que eu estou a fazer este pequeno vídeo. Para que vocês entendam que há coisas que não é o outro que está mal. São vocês que não estão a aceitar que o outro é assim. E são vocês que têm que mexer aqui dentro. Porque eu costumo dizer, o que é que interessa se o outro é falso, é mentiroso,
anda a magoar pessoas, anda a traiçoar, anda a fazer roubos, burlas, o que seja. O que interessa é a vida do outro, é ele que vai ter consciência daquilo. Porque é que aquilo está a mexer comigo? Não tem que mexer. Eu vejo uma notícia na televisão, aquela notícia não me diz absolutamente nada. Porque não é o meu problema, não sou eu que estou a viver aquilo, é o problema da pessoa. A pessoa que sabe porque é que está a viver aquilo. Ok? E aí eu começo a compreender que a minha parte interna está a ser feita. Porque eu não estou a viver os problemas dos outros, eu estou a viver os meus problemas. Eu estou a enfrentar os meus fantasmas, eu estou a enfrentar aquilo que dentro de mim eu tenho que ter compaixão. Eu tenho que aceitar. Por isso é que vocês, desde há 3 anos atrás, que eu me expus nas redes sociais, e para mim foi dos maiores saltos que dei na minha vida, foi expor-me em relação à espiritualidade, em relação a um tema que muita gente gozou comigo, muita gente afastou-se, disse que eu estava maluca. Epá, ainda bem que estava. Porque é nesta loucura que eu cheguei ao meu estado de felicidade. É nesta loucura que eu me comecei a compreender. Agora entendo que eu não sou louca. Eu não preciso de um psiquiatra. Eu realmente consigo ter capacidades que outras pessoas não têm. Eu tenho capacidade de visualizar à frente. Ok? E não se esqueçam que os visionários foram aqueles que mais chegaram longe na vida deles. E se vocês têm essa capacidade de serem visionários, usem-na. Porque essas coisas que vocês estão a pensar mais à frente vai-vos trazer o vosso sucesso. Vai-vos colocar no vosso caminho certo. Ok? Não tentem encaixar na sociedade, nos grupos, nas famílias. Não tentem... não se importem mais com os outros do que com vocês mesmos. Não se importem com o que os outros falam, com o que os outros dizem. Ok? Não basta entenderes isto que te estou a dizer. Vocês estão aqui a ouvir e estão a dizer, ela está a falar bem, realmente ela tem razão. Então não fiquem só pelo ouvir. Peguem numa folha, num papel, escrevam tudo aquilo que me irrita no outro. Falsidade, mentira, o orgulho, o ego, tudo. Ok? E trabalhem isso dentro de vocês. E eu, vendo-vos colocar em prática tudo aquilo que eu vos estive aqui a ensinar, eu digo assim, ok, valeu a pena fazer este vídeo. Porque eu não quero só que vocês ouçam palavras bonitas. Eu quero que vocês as coloquem em prática no vosso dia-a-dia. Porque aquilo que eu estou a dizer, qualquer outra pessoa vos pode dizer. Mas, além de o dizer, eu estou a fazê-lo e por isso é que estou a partilhar este vídeo convosco. Então comecem a fazê-lo ao ponto de que o outro não vos afete. Porque quando vocês perceberem que o outro não vos afeta, aqui dentro está tudo bem resolvido. Ok? Amores, é o que eu tenho hoje para vocês. Espero que faça sentido. Espero que vos ajude aí de alguma forma e que possam ver, quando eu nas consultas vos digo assim, o que é que estás aqui a espelhar? O que é que a tua família está a espelhar em ti? O espelhamento é isto mesmo. É nós percebemos o que é que nós temos que mudar aqui dentro. Ok? Um beijinho muito grande para vocês e um ótimo dia.